Nós vamos agora, irmãos, meditarmos na palavra de Deus, palavra que o Senhor nos concedeu nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Estava em meu lar pela manhã, em oração, quando Deus colocou esta palavra, trouxe esta palavra ao meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Temos orado, né, irmãos, pedido ao Senhor que Ele fale sempre conosco. Precisamos sempre estar ouvindo a voz de Deus, a palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo São Marcos, escreveu, no capítulo de número 4, a partir do versículo 35. É um texto conhecido, bastante conhecido da palavra de Deus, porém é neste texto que Deus vai falar conosco nesta noite, amém, irmãos? Jesus apazigua a tempestade, é o título do texto. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus santo, já temos te louvado nesta noite, Deus, sentido tua presença em nossos corações, ao cantarmos, ao louvarmos, ao adorarmos o teu santo nome, Senhor, em espírito e em verdade. Sentimos o teu Espírito Santo se mover dentro de nós, porque teu Espírito em nós nos leva a glorificar o teu santo nome, Jesus. Te louvamos, ó Deus, por tua presença em nossas vidas, por tua presença nesta noite, neste lugar, e nos lares dos teus filhos em que estão, Senhor, assistindo este culto em suas casas, em seus lares. Pai querido, transmite nesta noite uma palavra do céu ao nosso coração, Senhor. Fala conosco, Deus. Só o Senhor sabe, só o Senhor conhece o que se passa dentro de nós, como estamos, Senhor, como está o nosso coração, nosso espírito, nossa alma, Senhor, em tempos de angústia, de dor e de sofrimento, Senhor. E esta é a palavra que o Senhor reservou para nós nesta noite. Eu sei que o Senhor sempre fala aquilo que nós precisamos ouvir. Portanto, nesta noite, Deus, ó Senhor, fala conosco. Deus, dá-nos a tua inspiração, a unção do teu Espírito Santo, Senhor. Visita teus filhos em seus lares, que eles possam, Senhor, ser edificados pela tua palavra, Senhor. Fica, pois, conosco, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo nós oramos, e estas bênçãos te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Conhecemos, amados irmãos, bastante este texto. Foram duas as ocasiões que os discípulos experimentaram, vivenciaram
uma grande tempestade, grande tormenta. A primeira, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, é esta: que Jesus estava, amados irmãos, dormindo na popa do barco, e os discípulos apavorados, temerosos, acordaram ao Senhor, e o Senhor repreendeu a tempestade. A outra ocasião foi quando o Senhor veio ter com eles, caminhando, andando por cima das ondas, no meio da tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Ambas estas duas ocasiões servem para nos mostrarmos que nós estamos sujeitos a passarmos por dias de aflição, dias de tormenta, dias de tempestade. Todos nós estamos sujeitos. A nossa vida, irmãos, não é somente feita de felicidade, de bênçãos, de conquistas, de vitórias. Passamos também alguns dias amargos, alguns dias difíceis, que vêm sobre nós, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o importante para nós é confiarmos, irmãos, que pode acontecer estas tempestades, estas dificuldades, mas o importante para nós é saber que estamos com o Senhor, que Jesus está conosco, e a presença do Senhor em nossas vidas nos dá uma grande possibilidade, irmãos, de atravessarmos estes dias, estas tempestades, estas dificuldades que enfrentamos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jacó, irmãos, compareceu diante de Faraó, Faraó perguntou por sua idade, os dias de vida de Jacó. E Jacó, amados irmãos, disse para ele, mais de 100 anos já tinha nesta ocasião. E Jacó disse: olha, a maioria dos meus dias foram dias de dificuldade, dias difíceis, dias amargos. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, amados irmãos, tanto Jacó quanto os heróis do Antigo Testamento foram vencedores, tiveram vitória, alcançaram vitória pela presença de Deus em suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. No texto que nós lemos, amados irmãos, Jesus ordena, diz para os seus discípulos passarem para a outra margem, fazer uma viagem, irmãos, atravessar o lago para a outra margem. E Jesus, nesta ocasião, diferentemente da outra, porque na outra Jesus foi para o monte orar, nesta ocasião Jesus está com eles no barco, vai com eles na embarcação. Bendito seja o nome do Senhor. E de repente, amados irmãos, quando estão fazendo a travessia, levantou-se, diz a Bíblia, um grande temporal de vento. Começou a soprar um vento forte, e o vento forte começou a fazer com que as ondas do mar se elevassem. A tempestade veio de repente, a tempestade veio sem avisar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Jesus estava no barco. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa que nós vemos aqui neste texto, amados, é entender que não é porque Jesus está no nosso barco que a tempestade não vai vir. Louvado seja o nome do Senhor. A presença do Senhor Jesus Cristo no barco não afastou a tempestade. Ela veio, ela chegou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, com Jesus no barco somos vitoriosos, somos
vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Daí a importância de termos Jesus no nosso barco, de navegarmos com Ele como nosso piloto. Bendito seja o nome do Senhor. Isto não fará com que não venhamos a passar por momentos de dificuldade, de aflição. Aleluia. Isso não vai impedir que a tempestade venha, mas, irmãos, a presença dele na nossa vida dá-nos a certeza de que com Ele no nosso barco nós vencemos qualquer tempestade que venha, qualquer temporal que venha. Com Jesus no barco, irmãos, tudo vai bem. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Levanta-se o temporal, as ondas começam, amados irmãos, a crescer, o mar começa a engrossar. A Bíblia diz, amados irmãos, que o barco começa a se encher de água. E aí começa o desespero dos discípulos, a aflição dos discípulos, temendo pela vida, vendo, amados irmãos, que a situação estava se complicando. Bendito seja o Senhor, e que havia o perigo do barco afundar. E eles então, amados irmãos, começam a sentir desespero, começam a sentir medo. Bendito seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós, irmãos, gostamos de ter todas as coisas sob nosso controle. Bendito seja o nome do Senhor. As coisas que nós conseguimos controlar, ela não nos vão causar medo, nem apreensão. Sabemos que estamos no controle daquela situação. Bendito seja o nome do Senhor. Chegamos a um ponto, glorificado seja Deus, que em algumas coisas da nossa vida nós temos o controle. E quando temos o controle de alguma situação, nós não sentimos medo e nem apreensão. Bendito seja o Senhor. Quer ver um exemplo? Quando nós estamos, amados irmãos, doentes, e aí nós vamos para o médico, e o médico diz, olha, você está com esta determinada doença, e aí a gente sabe, o médico diz, mas esta doença é curável, não se preocupe, você vai tomar este remédio na sua casa, e a saúde vai voltar, você vai ser curado. E aí a gente sai do consultório do médico, tranquilo, porque a situação está debaixo do controle. Louvado seja o Senhor. Não sentimos medo nem apreensão, é só tomar o remédio e a doença vai surgir. Agora, irmãos, quando alguém chega no médico e o médico diz, olha, você está com uma doença incurável, não há cura, a medicina ainda não tem a cura deste mal, aí a situação não está mais no nosso controle. E por não estar mais no nosso controle, vem o medo, vem a apreensão, vem a preocupação. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós somos limitados, nós não temos, irmãos, o controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes ficamos amedrontados, às vezes até desesperados, às vezes alguém pode até entrar em pânico. Louvado seja o Senhor, porque aquela situação saiu do controle, situações que nós não conseguimos administrar. Porém eu quero dizer nesta noite que existe alguém que não há situação, não há problema, aleluia, que não esteja no seu controle. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, por sermos limitados, perdemos o controle em muitas ocasiões, mas Deus jamais deixará de ter o controle de todas as coisas. A mensagem desta noite é esta: Deus no controle. Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor. O Deus que nós servimos, irmãos, Ele controla o universo, Ele controla a natureza. Ele diz para o mar: mar, você vem até aqui, suas ondas têm que se quebrar na praia e retornar, você não pode avançar. E o mar obedece à voz do Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus está no controle, irmãos, dos seres viventes, seja irmãos humanos, seja animais, aleluia, a flora, a fauna, tudo está no controle do Senhor. Até o inferno, irmãos, está debaixo do controle de Deus. Aleluia, o diabo vai até onde Deus permite. A Bíblia diz que ele não nos toca. Por quê? Porque Deus está no controle, aleluia, e não permite que ele venha nos tocar. Bendito seja o nome do Senhor. A situação aqui saiu do controle dos discípulos. Eles estão apavorados, eles estão aflitos. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ainda bem que tem alguém no barco que está no controle de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, nesta noite, a palavra de Deus é esta para você. Aleluia, não se desespere. Arranca esta aflição do teu coração, esta tristeza e esse desânimo. Há uma palavra de Deus ao teu coração nesta noite. Deus está no controle da tua vida. Deus jamais deixou de estar no controle da tua vida. Ah, pastor, mas se Deus está no controle da minha vida, por que tais coisas estão me acontecendo? Por que eu estou passando por esta dificuldade, por esta necessidade? Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, aleluia, Deus permite, aleluia, que em algumas ocasiões nós venhamos a enfrentar estas dificuldades, mas é só para que Ele possa demonstrar para você o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é tremendo. Aguarde, espere, Ele virá em teu socorro, Ele virá em teu auxílio e vai te dar vitória. E se você crê nisso nesta noite, glorifique e exalte e adore o nome do Senhor. Deus no controle. Os discípulos desesperados, aflitos, e Jesus dormindo sobre uma almofada na popa do barco. Bendito seja o nome do Senhor. Em meio, irmãos, àquela ventania, em meio àquele vendaval, o barco, amados irmãos, subindo e descendo as ondas. Bendito seja o nome do Senhor. Somente Jesus, irmãos, é capaz de estar dormindo em meio a uma tempestade. Só quem está no controle é capaz de fazer isso. Bendito seja o nome do Senhor. Só quem está controlando todas as coisas é capaz de ter esta serenidade, esta tranquilidade, que faz com que consiga dormir em meio a uma tempestade, em meio a um vendaval. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus estava testando, Jesus estava provando a fé dos seus discípulos amados. Quantas vezes nós passamos por estas provas, amados, para demonstrar se realmente temos fé no Senhor, se realmente cremos no Senhor. Porque é muito fácil, irmãos, eu dizer: eu tenho fé em Deus, eu confio em Deus.
quando as coisas estão bem para mim, quando não há necessidade, quando eu tenho saúde, quando a minha condição financeira é normal, é boa, aí é fácil, irmãos, alguém dizer: olha, eu confio no Senhor, eu tenho fé no Senhor. E aí às vezes, irmãos, Ele permite que nós venhamos a enfrentar esses momentos de dificuldade, essas aflições. Ele permite que o vento se torne contrário e que o mar fique encapelado, aleluia, para que nós venhamos realmente a demonstrar o quanto cremos nele, o quanto confiamos nele. Bendito seja o nome do Senhor. Não decepcione Jesus, querido, creia nele, tenha fé nele. Ele está no controle de tudo, Ele está no controle da tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Você pode glorificar a Deus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E aí então, amados, os discípulos naquela luta pela vida, arrancando a água do barco, já diz que o barco está se enchendo de água, naquela luta para manter o barco, irmãos, aleluia, sem afundar. E de repente alguém olha e diz: mas olha lá, Jesus está dormindo. Como é possível isso? No meio dessa tempestade, no meio desse temporal, como é que ele consegue dormir? Louvado seja o nome do Senhor. E alguém foi, irmãos, correndo aonde Jesus estava, despertar Jesus. E a pergunta que fizeram para o Senhor: mestre, não te importa que pereçamos? Louvado seja o nome do Senhor. Isso não te importa, a gente está afundando. Se continuar assim, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Senhor, não te importa isso não? Tem vidas aqui dentro do barco. Como é que o Senhor pode estar dormindo nesta tranquilidade se a gente está morrendo, se nós estamos por um fio? Bendito seja o nome do Senhor. Ó Senhor, não te importa? É claro que Ele se importa, querido. Ele se importa com a tua vida, Ele se importa com a tua felicidade. Oh, aleluia, Ele tem cuidado de você, Ele cuida de você, aleluia. Ele se importa sim, quando você está em dor, em aflição, aleluia. É claro que Ele se importa. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele nos ama, irmãos. Ninguém nos ama mais do que o Senhor. Oh, você pode ter pessoas do teu lado que te amam e que já provaram que te amam, mas querido, não existe ninguém que ame você mais do que o Senhor. O amor de Deus é maior, é sublime, é grandioso, e nós somos alvo deste amor. Nós somos cuidados por Ele, nós somos protegidos por Ele. É claro que Ele se importa ao ver as tuas lágrimas, ao ouvir as tuas orações, a aflição do teu coração. É claro que Ele se importa. Creia, aleluia, na hora certa Ele virá em teu socorro, na hora certa Ele vai te dar vitória. Esta é a palavra que Deus tem para você nesta noite. Bendito seja o Senhor. E eu fico tranquilo, irmãos, aleluia, em pregar a palavra que Deus coloca no meu coração, porque eu sei que o Deus que eu sirvo não fala em vão. Quando Ele fala, alguém precisa ouvir. Talvez seja você que está ouvindo esta palavra, aleluia, que precisa ouvir que Deus está no controle da tua vida. Às vezes, irmãos, aleluia, passamos por algumas situações. Eu já passei por situações que a gente não sabe nem como orar. Ficamos, amados irmãos, sem entender o momento. Já passei por isso na minha vida.
Louvado seja o nome do Senhor. E ao dobrar os meus joelhos, eu dizia para o Senhor: Senhor, não sei nem como orar, o que pedir. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nos achamos numa encruzilhada, irmãos, e não vemos saída. Aleluia, e nem sabemos o que pedir, como pedir. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Deus, irmãos, na hora certa, Ele vem e nos mostra que está no controle da nossa vida. E quando a gente passa, irmãos, por aquele processo, a olharmos para trás, aí a gente vê, aí a gente entende o porquê passamos por aquilo, o porquê tivemos que passar por aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez no momento a gente não entenda, não compreenda, e às vezes nem sabemos como orar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nestas horas, irmãos, se este é o seu caso, glorificado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nesta noite te aconselha: confia que Deus sabe o que faz. Oh, aleluia. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe por onde está te conduzindo. Deus sabe por onde está te levando. Talvez hoje você não entenda, não compreenda. Amanhã você vai entender, amanhã você vai compreender. Hoje o que Ele te pede é uma coisa só: confia em mim, confia em mim. Eu estou no controle da tua vida. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Só Deus, irmãos, aleluia, para fazer isso. Só o Senhor na nossa vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não te importas, estamos morrendo, estamos perecendo, mais alguns minutos a gente afunda, e o Senhor dormindo, sossegado. Como pode? Como consegue? Louvado seja o nome do Senhor. E quando eles acordaram Jesus, irmãos, Jesus se levanta, e sem dizer uma palavra para eles, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, se dirige, irmãos, ao vento e ordena: cala-te, aquieta-te. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, eu fico pensando, eu fico imaginando, aleluia, louvado seja o Senhor, a surpresa daqueles que estavam ali naquele barco, naquele dia. Que experiência gloriosa, que experiência maravilhosa. Oh, esses homens tiveram, irmãos, o que contar para os seus familiares, para os seus vizinhos. Bendito seja o nome do Senhor, porque deve ter sido algo extraordinário, porque Jesus se levanta, irmãos, aleluia, e ordena, Ele dá ordem, Ele diz: cala-te, aquieta-te. E o vento, amados irmãos, obedeceu à voz do Senhor, ao comando do Senhor. Eu não disse que Ele está no controle de todas as coisas? Até o vento, até o mar obedecem, ouvem a sua voz, sabe que é a voz do Criador. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Acalma-te, aquieta-te pelos olhos da fé. Eu vejo nesta noite, eu profetizo sobre a tua vida nesta noite, o Senhor se erguendo, o Senhor se levantando e ordenando a esta tempestade, ordenando a este vento que está assolando a tua embarcação, que está fazendo você passar dias de aflição,
situação de dor e de sofrimento, eu vejo nesta noite, pelos olhos da fé, o meu Jesus se levantando e dizendo: ei, vento, cala-te, aquieta-te, basta, chega. E a bonança chega, e a vitória vem. E se você crê nisso nesta noite, levante a tua mão aos céus, aí mesmo na tua casa, adore ao Senhor, adore aquele que manda em tudo, aquele que tem o controle de todas as coisas, aquele a quem até o vento e o mar obedecem. Adore a Ele nesta noite, glorifique o seu santo nome, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, amados, que imediatamente o vento se aquietou e houve grande bonança. O autor Marcos, evangelista Marcos, ainda dá ênfase ao dizer: não houve bonança, houve grande bonança. Você sair, irmãos, de uma tempestade forte, violenta, e em questão de milésimos de segundos, experimentar a bonança, a paz. Aquele vento que estava soprando se calou, se aquietou. É o vento que faz o mar balançar. Louvado seja o nome do Senhor, ordenando ao vento que se calasse, que se aquietasse, o mar fez-se calmaria, grande bonança. Aí eu me lembro do versículo do Salmo 46, quando diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor. Aquietai-vos, aquiete o teu coração, aquiete o teu espírito nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o Senhor não está mandando você se calar, aquietar no sentido de, aleluia, acalmar. Acalme o teu coração, aquiete o teu coração, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas baseado em que eu devo aquietar o meu coração? Baseado no fato de que Ele está no controle de todas as coisas, de que Ele diz para mim e para você: sou o teu refúgio, sou socorro bem na hora, aleluia, da provação, da tribulação. Aquieta nesta noite o teu espírito, acalma o teu coração. Você consegue nesta noite, em meio a este vendaval, louvar e adorar e glorificar o nome do Senhor, confiando que vai passar, aleluia, esta tempestade vai passar, aleluia, debaixo do comando dEle, debaixo da ordem dEle, vai passar, e vai vir grande bonança, e você vai glorificar o nome do Senhor, e vai ter testemunho para dar, para dizer que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus faz milagres em tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Glorifique a Deus nesta noite. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tudo se aquietou, houve grande bonança. E aí vem, amados irmãos, a repreensão. Eles não passaram no teste, ficaram apavorados, não conseguiram ser aprovados naquela aprovação. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aconteceu, amados irmãos, no começo do ministério de Jesus. Eram os primeiros dias com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A fé deles ainda não estava fortalecida, não era ainda suficiente. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar que a nossa fé, irmãos, a fé do homem, a nossa fé
É complicado, irmãos. Às vezes a gente está, irmãos, cheio de fé, e no instante seguinte parece que tudo se perdeu, a fé vacila, a fé falha, e se não fosse a misericórdia do Senhor, a graça de Deus em nossas vidas, bendito seja o nome do Senhor, mostra, irmãos, o quanto nós somos instáveis, o quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós somos carentes do Senhor. Louvado seja o Senhor, porque quando uma situação sai do nosso controle, nós caímos na dependência de Deus. Se Deus não agir, se Deus não operar, estamos perdidos, porque já saiu do nosso controle. Bendito seja o Senhor. Mas em nossas vidas tem um Deus que nunca, as coisas nunca saem do seu controle, e nós caímos na dependência dele, e oramos e clamamos e pedimos: Deus, vem em meu socorro, porque já saiu do meu controle, não há mais nada que eu possa fazer. Eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre, eu preciso do teu agir em minha vida. E Deus vem, irmãos, e opera. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode. Creia nisso nesta noite. Louvado seja o Senhor. Porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa fé é tão vacilante, irmãos, que nós vemos um exemplo na Bíblia de como somos nós, irmãos. Se não for a misericórdia de Deus, nenhum de nós estaria aqui, irmãos. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos o profeta Elias, irmãos, em um dia cheio de coragem, cheio de ousadia, enfrenta sem a ajuda de mais ninguém humano do seu lado, ele sozinho. Louvado seja o Senhor. Enfrenta 850 profetas, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Baal, 450 de Azera, 850 falsos profetas. Leva esses profetas ao Monte Carmel, que era o lugar, irmãos, em que a adoração de Baal era feita. O desafio é marcado no território do inimigo. E lá vai Elias sozinho, enfrentando 850 profetas. Profetas esses que comiam na mesa de Jezabel, diz a Bíblia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Elias não estava apenas confrontando os profetas, ele estava confrontando Acabe, Jezabel, mas estava, irmãos, aleluia, com uma ousadia tremenda. E nós conhecemos a história. Louvado seja o Senhor. Ele dá primazia aos adoradores de Baal para fazer um sacrifício, e o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. E aí os profetas de Baal tentaram durante toda a manhã, nada conseguiram. Aí veio Elias, restaura o altar, coloca a lenha, o sacrifício, ora Deus, desce fogo do céu, consome a lenha, consome o holocausto, lambe a água que ele colocou do lado do altar, e o povo todo começa a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí ele ordena que os profetas de Baal fossem mortos, e todos eles são mortos naquele dia, um homem só. Louvado seja o nome do Senhor. Cheio de ousadia, cheio de coragem, cheio de fé. No dia seguinte, irmãos, Jezabel tomou conhecimento da matança dos seus profetas e jurou Elias de morte, e disse: amanhã ele será, aleluia, morto como foram os profetas de Baal. E ao ouvir isso, irmãos, Elias fugiu. O homem que no dia anterior tinha enfrentado, irmãos, aleluia, 850 falsos profetas, ele está fugindo agora de Jezabel. Ele foge,
ele vai para o deserto, entra no deserto, louvado seja o nome do Senhor. E aí, amados irmãos, depois de tanto caminhar, deita-se embaixo de um zimbro e ora a Deus e chega, basta, não quero mais, estou cansado, não sou melhor do que meus pais, tira, Senhor, a minha vida. Louvado seja o Senhor. Veja, irmãos, como a nossa fé vacila, como somos débeis, como somos limitados, frágeis. Ainda bem que o poder de Deus atua em nossas vidas e nos dá a força e o poder que precisamos para vencer. Se dependesse de nós, irmãos, nenhum de nós aqui estaria, aleluia. Mas há um Deus na minha vida e na tua, que está no teu barco, e este Deus tem controle de todas as coisas. Ele te fortalece no meio da tempestade, Ele vem, aleluia, louvado seja o Senhor, na tua direção. O Deus forte, o Deus tremendo, o Deus poderoso, o Deus que está no controle de todas as coisas, vem para te dar vitória, querido. Creia nisso nesta noite, tome posse desta palavra nesta noite, aleluia. O Deus que você serve está vendo, está ouvindo a tua oração, e no tempo certo virá em teu socorro. Suporta, tenha paciência, confie, acredite no Senhor. Louvado seja o Senhor. E aí ficou só, irmãos, a admiração, a perplexidade. Louvado seja o Senhor. Lembro, amados irmãos, que meu pai contava um testemunho de uma irmã nos dias do missionário Manuel de Melo. Quando Deus faz um milagre assim, irmãos, a gente fica de queixo caído, custa até acreditar no que está vendo. Bendito seja o Senhor. E nesse dia meu pai estava lá no grande templo, numa assembleia estadual, e no culto final estava o missionário, e tinha uma moça paralítica com 2 muletas, andando de muletas, era paralítica, e ele estava pregando, e de repente ele chama para que ela viesse e subisse ao púlpito. É lógico que com a ajuda dos diáconos, que ajudaram ela, colocaram ela em cima do púlpito, a uma distância, dizia meu pai, de uns 3 metros da onde ele estava. Louvado seja o Senhor. E da onde ele estava, ele disse para ela: deixe cair uma dessas muletas. E ela deixou uma das muletas em que estava se apoiando cair, ficou se apoiando em uma só. Bendito seja o Senhor. E aí da onde ela estava, ele disse: deixe cair a outra. E quando ela deixou cair, meu pai disse que uma coisa assim extraordinária, maravilhosa, um milagre tremendo de Deus. Ela fez, amados irmãos, um movimento de quem estava caindo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando ela estava nesse movimento, que estava caindo, ele da onde estava, louvado seja o Senhor, ele ordenou: saia dela em nome do Senhor Jesus. Ela estava, irmãos, possessa. Meu pai disse: olha, foi uma coisa incrível, porque a mulher estava no movimento de cair, no meio ela parou aquele movimento, se endireitou e ficou em pé, sem as muletas. E ele disse: anda. E ela começou a andar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Andar, irmãos, com movimentos normais. A igreja pegou fogo, o poder de Deus caiu. A mulher, irmãos, dizia meu pai, não acreditava no que estava vendo, olhava para as pernas dela, batia nas pernas, aleluia, numa alegria, num regozijo. Bendito seja o Senhor. Milagre de Deus, irmãos, aleluia. E nós cremos, irmãos, num Deus que não muda. Nós cantamos um cântico nesta noite: Deus é sempre Deus.
sempre será. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós que mudamos, irmãos, a nossa fé vacila, louvado seja o Senhor, mas se crermos, veremos a glória de Deus. Deus faz milagres em nossos dias, Ele não mudou. E se você está dependendo de um milagre, aleluia, Deus fará um milagre acontecer na tua vida. Ele é poderoso, Ele está no controle. Clame a Ele nesta noite, clame ao Senhor, confia de todo o teu coração no Senhor, e o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Eu creio, bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia. A tua vitória, aleluia, está chegando, a tua vitória está chegando, bendito seja o nome do Senhor. Creia nisso nesta noite, tome posse da palavra do Senhor ao teu coração. Glória a Jesus. A admiração, o espanto, a perplexidade tomou conta dos discípulos no barco, e um olhava para o outro e dizia: mas quem é este? Nunca vimos nada igual, nunca vimos nada igual. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus de Nazaré, aleluia. O Deus a quem amamos, o Deus a quem servimos. Louvado seja o Senhor. E para nossa felicidade, Ele está no nosso barco, querido. Oh, aleluia. Não navegamos sós, Jesus está no nosso barco, e a presença dEle no nosso barco não impedirá que as tempestades venham, mas quando elas vierem, Ele é poderoso para repreendê-las em nome dEle, no nome do Senhor Jesus. Nesse nome há poder. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra que Deus preparou para você nesta noite. Deus no controle da tua vida, no controle, aleluia, da tua família, no controle dos teus filhos. Deus está no controle de todas as coisas, no controle da tua vida espiritual, da tua intimidade com Ele. Deus está no controle. Creia nisso nesta noite. Aquieta, acalma o teu coração, confia que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, que esta palavra possa ter confortado o teu coração. Estamos vivendo dias de angústia e de aflição, mas Jesus está no nosso barco, queridos. Jesus está conosco. Louvado seja o Senhor. E com certeza esta tempestade vai passar. Tem dia e hora marcada para terminar. Louvado seja o Senhor. Jesus há de se levantar e dizer para o vento: acalma-te, cala-te, e fará uma grande bonança. Eu creio nisso, e se você crê, glorifique, exalte e adore o nome do Senhor nesta noite. Que Deus nos abençoe, irmãos. Esta é a palavra que Deus preparou para nós nesta noite. Que esta palavra possa ter edificado, consolado, confortado o teu coração em Cristo Jesus. Amém?